como Eduardo Bolsonaro e comitiva articulam com parlamentares dos Estados Unidos punições ao Brasil. Então a gente vai vendo a articulação, tudo isso, toda essa baboseira que foi inventada dos arquivos do Twitter e tal, pelo Elon Musk, tem como desfecho planejado por eles que o Brasil seja sancionado por ser uma ditadura. Então o Eduardo Bolsonaro, candidato a Juan Guaidó, quer sanções contra o Brasil, Natália. Não, a gente precisa lembrar que tudo, né, que o Eduardo Bolsonaro, as atuações dele como representante mor de Steve Bannon na América do Sul, apesar de termos Milei agora, Eduardo Bolsonaro sempre foi o representante da internacional fascista na região, sempre vieram das ordens dos Estados Unidos. A questão da fraude eleitoral, precisa lembrar que Eduardo Bolsonaro fez parte nos Estados Unidos com a presença do próprio Steve Bannon para falar sobre a questão não somente da fraude eleitoral que eles já estavam dizendo que aconteceria no Brasil contra o pai deles, e na questão da Bolívia também, falando da questão da eleição que tirou, né, Jeanine Áñez da ditadura que ela tinha criado. Então é muito importante que a gente olhe nesse momento tudo isso que está acontecendo, essas articulações não somente com os Estados Unidos, mas também existem grupos europeus como o Fórum de Madrid, que trabalha dentro do Parlamento Europeu para tentar minar os avanços e as relações internacionais de países latino-americanos que buscam, né, a sua, vamos dizer assim, sua independência no momento em que o imperialismo, né, ainda é uma ameaça muito grande na região. E a gente precisa lembrar que esses mesmos parlamentares que trabalham com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos são sempre os mesmos parlamentares que são favoráveis a medidas cada vez mais extremas contra Cuba, cada vez mais extremas contra a Nicarágua, cada vez mais extremas contra a Venezuela, que trabalham com uma elite local que se diz exilada, mas na verdade está nesses países porque não está, né, nos Estados Unidos, porque não gosta da América Latina, tem vergonha de ser latino-americano, né? O sonho deles é se tornar um norte-americano, um estadunidense. Então, trabalham contra o seu próprio povo para poder continuar fazendo o que eles fizeram, que muitas vezes é ganhar sua fortuna explorando a classe trabalhadora local. Eu acho gravíssimo, é de fato um ato de traição nacional. Não é o Brasil que é passível de punição internacional. São esses parlamentares que, na frente, o filho do inominável, que são passíveis de punição pelas leis brasileiras. Infelizmente, nós temos uma Câmara de Deputados que é presidida por um tipo que, na prática, é aliado dessa gente, e tudo indica que não vai acontecer nada. Mas é um escândalo, na minha opinião, um crime de lesa pátria, e merece realmente ser punido. E você tem uma comitiva de deputados federais pagos com dinheiro público viajando aos Estados Unidos para pedir que os Estados Unidos sancionem a economia brasileira, que o Brasil seria uma ditadura, né? São sabotadores, né, do Brasil, né? Eles não defendem o Brasil, não defendem liberdade, não defendem democracia, defendem os seus interesses. Ficou evidente isso para boa parte do público em relação à votação lá do Chiquinho Brasão, né? Porque o que estava sendo discutido ali não era o que aconteceu com Marielle, muito pelo contrário, estava distante disso. Era um ataque ao Supremo para defender seus interesses, e aí faz aquele jogo midiático. Eles não saem dos Estados Unidos, é impressionante, né? A quantidade de vezes que o Eduardo Bolsonaro e essa trupe vai aos Estados Unidos para ficar batendo a porta lá do parlamento, tentando convencer ali os parlamentares republicanos a fazer um movimento de atenção, assim como fez o Elon Musk, né? Ricardo Capelli estava no Ministério da Justiça e agora é presidente da ABDI. Ele fala assim, crime de alta traição nacional, procurar nações estrangeiras para pedir sanções comerciais ao Brasil é um crime de lesa pátria, né? A primeira coisa é denunciá-los, deixar claro que eles não podem ser reeleitos, que eles trabalham contra os interesses da pátria, né? Os interesses do povo, que aqueles que eles prometem proteger nas eleições. Assim, tem um debate político que precisa ser feito, tem uma campanha política que pode ser feita. E na minha fica comprovado assim, uma atitude criminosa, porque isso é uma atitude criminosa, mas que se prove mais, até se for pensar em medidas mais enérgicas a respeito disso. Eles usam a mesma tática do Musk, a mesma tática ensinada pelo Steve Bannon, que é provocar. Então, a única forma deles aparecerem na mídia é fazendo provocações. Se eles fizerem coisas normais, não vão aparecer. Se ele ficar no escritório dele falando e tal, não. Se ele não aparecer, se eles vão no Capitólio, nos Estados Unidos, vamos pedir sanções, eles sabem que nunca vão. Os Estados Unidos estão pouco se lixando os malucos que estão ali. Ninguém está ouvindo os caras. Mas eles estão fazendo o quê? Estão fazendo a propaganda para o público deles. Né? Olha, nós estamos aqui defendendo, né, os que estão presos, estamos defendendo o Bolsonaro, porque a única coisa que eles podem fazer é apelar para a perseguição. Isso é a República das Bananas, né? Como um senador falando inglês.
I am Eduardo Girão, uma coisa assim. É verdade. My name is Eduardo Girão. Eduardo Girão. Eduardo Girão.